Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muitíssimos bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 6 para o 8º ano. E na aula de hoje, pessoal, nós vamos conversar um pouquinho sobre a dança de rua, ou conhecido no inglês como street dance, né? Eu aposto que muitos de vocês já assistiram ou já viram, se não na TV, pelo menos alguém na rua fazendo aqueles vários tipos de passos de dança, alguns tipos quebrados, outros girando as pernas para cima, tá? E alguns até numa roda de um monte de gente em volta, observando uma disputa de dançarinos também, gente. Então, a dança de rua, ou também conhecido como street dance, é um conjunto, vários estilos de danças que possuem movimentos detalhados, né, acompanhados da expressão facial, nascidas nas ruas das grandes metrópoles norte-americanas, mas que possuem as seguintes características, tá? Então, a dança de rua, ela tem a característica de ser uma dança forte, com os movimentos às vezes bruscos e rápidos, diferente de uma dança talvez mais suave, como um balé, né? Os movimentos são sincronizados e harmoniosos, tá? Então, eu já assisti grupos de dança de rua que eles fazem todos os movimentos bem parecidos um com o outro, tá? Bem, ela é rápida, é uma dança rápida. Lógico que toda dança ela não é o tempo inteiro rápida, ela alterna momentos mais sutis e mais suaves, mas a maior parte da dança de rua, das coreografias, são bem vigorosas e rápidas também. Tá? Então elas são simétricos de pernas, braços, cabeças e ombros. Tem movimentos simétricos e assimétricos, né? O que é simetria? Simetria é um lado igual ao outro, tá bom, gente? E também tem movimentos assimétricos, né? Que um lado pode ser igual ao outro ou pode ser diferente algum movimento também, tá? Tanto com as pernas, com o braço, cabeça, ombro, e eles são coreografados, ou seja, tem um treino antes de realizar uma dança, ou seja, aquela dança feita normalmente já foi feita várias vezes antes em algum treinamento. As músicas, independente do estilo de street dance, elas costumam ter uma batida forte como principal característica. A dança de rua, ela originou-se nos Estados Unidos, mais ou menos lá pelos anos de 1929, numa época que o mundo passou por uma crise financeira mundial chamada a crise de 29, né, onde teve uma quebra da Bolsa de Nova York e grandes economias foram à deriva. Tá? Músicos e dançarinos de cabarés das cidades norte-americanas, tá? Eles desempregados em consequência dessa crise, eles passaram a realizar suas performances na rua. Então nós vemos aqui uma foto muito bem tirada, bem no momento exato, onde o rapaz está fazendo uma acrobacia aqui numa dança de rua. E aqui parece que é uma cidade bem longe, não parece São Paulo não, parece ser Nova York, né? Bem, gente, não que eu conheça Nova York, mas quando eu era criança, tinha muitos filmes, eu assisti muitos filmes sobre essa cultura do pessoal negro nos guetos. Naquela época, eles andavam com rádios enormes, que pareciam um armário assim em cima do ombro, né? Era moda naquela época, né, pessoal? Olha só, nós temos aqui uma foto de aparelho de som, um pessoal fazendo o que eles chamam de discotecagem, que nessa época os discos eram de vinis, eram grandes bolachonas de vinil e eles tocavam em parques, em festas, né? Bem, continuando a nossa história, tá? Nas décadas seguintes, depois daquela grande crise que os artistas foram para a rua para tentar ganhar o sustento, né, do seu dia a dia, nas décadas seguintes, outros ritmos de origem afro-americana, como blues e rhythm and blues, influenciaram a dança de rua. Então, no fim dos anos 60, o cantor americano James Brown, ele criou um ritmo que influenciou muito a dança de rua. Um ritmo que se chamava soul, né? Ele tem origem afro-americana, né? E mais tarde, gente, o funk também, entre aspas, né,
bem popularizado com James Brown, um tipo de funk que um pouco diferente. Talvez vocês vão lembrar mais como se fosse um rock, né? Mas o começo do funk nasceu nos Estados Unidos nesse estilo de música, tá? Bem, o James Brown foi um dos grandes nomes do funk, do soul, né? E a música dele influenciou muito também a dança de rua, assim como a música disco e o rap, tá? Bem, gente, o break surgiu na década de 80 como uma vertente da dança de rua, tá? E ele foi disseminado pelo mundo rapidamente, tendo como principal precursor o americano Michael Jackson. Break, gente, em inglês significa quebrar. Então, aqui no Brasil, eu acho que, se não me engano, o nome mais famoso do break era o Tony Tornado. Bem, ele era aquele tipo de dança onde as pessoas fazem muitos movimentos quebrados, que parece até um robozinho. É bem famoso e o Michael Jackson foi um dos grandes dançarinos do século passado. Bem, gente, mais do que um estilo de dança influenciado por vários ritmos, a dança de rua sempre foi associada à cultura e à identidade negra, sobretudo a partir da década de 70. Nesse período, o movimento teve início com a dança, né, e se estendeu para outras manifestações culturais e artísticas, como a pintura, a poesia, o grafite, né, e assim, o visual, o modo de se vestir, o modo de andar, aquela ginga. Esse novo estilo, nascido nos guetos de Nova York, no Bronx, em bairros como Bronx e Harlem, ele deu-se ao nome de hip hop. Quatro elementos do hip hop. Tá? Os quatro elementos culturais que compõem o movimento hip hop são o rap, que é um diminutivo de Rhythm and Poetry, ritmo e poesia em inglês. Grafites são as assinaturas, né? E os DJs, MCs e street dance. DJs e MCs são as pessoas que tocam, que levam uma festa, que colocam a trilha musical. E street dance é o que nós estamos estudando hoje, que é a dança que eles fazem, essa dança de rua que fez parte desse movimento do hip hop. Alguns autores, eles dividem a dança de rua em dois tipos, né? O hip hop, que é um movimento cultural de rua, e o street dance, que é uma dança oriunda de academias e escolas de dança. Então, gente, na verdade, uma dança que nasceu na rua acabou se incorporando no mercado. Então, o street dance e aulas de break dance também já são passadas em academias hoje em dia. E esse movimento aqui, se não me engano, se chama flare. É um movimento que ele anda com as pernas, que ele gira com as pernas para cima e só com as mãos no chão, girando só com as mãos no chão. É bem difícil de ser realizado também, gente. O grafite, né, que está diretamente ligado a vários movimentos, em especial o hip hop. Para esse movimento, o grafite ele é uma forma de expressar toda a opressão que a humanidade vive, principalmente aos menos favorecidos. Ou seja, gente, segundo os estudiosos, o grafite reflete a realidade das ruas. E quem que são? Nossa, o grafite dos Gêmeos aqui em São Paulo. Eu sou muito fã desses artistas, pessoal. Quando, na minha infância, eu morava perto do bairro deles e eu via esse estilo de desenho, né, pelo bairro todo. O grafite ele foi introduzido no Brasil no final da década de 1970, principalmente em São Paulo. Os brasileiros não se conteram com o grafite norte-americano, então eles começaram a incrementar a arte com um toque brasileiro. O estilo de grafite brasileiro é reconhecido entre os melhores do mundo todo. E o grafite, gente, na verdade, ele começou como pichação, né? As gangues em São Paulo e em outras cidades, eles pichavam locais de difícil acesso para comprovar o seu domínio ou para demonstrar algum feito. E aos poucos, essa transgressão foi se transformando em desenhos cada vez mais elaborados. Então, alguns desenhos pararam de ser apagados, né? É uma longa história, a história do grafite também. Uma história muito interessante também que vale a pena conhecer.
E agora que muita gente conhece, muitos alunos adoram também um estilo de música chamado rap, porque eles se identificam com as letras e com a poesia presente, né? A expressão rap provém da língua inglesa com o sentido de rhythm and poetry, traduzindo ritmo e poesia. Esse estilo ele é assim denominado porque mescla um ritmo intenso com rimas poéticas, integrando um cenário cultural conhecido como hip hop. Né? Nascido na Jamaica, ele se transformou em um produto comercializável entre os norte-americanos. Na verdade, gente, aquele país do Caribe chamado Jamaica, veio reggae, veio o ska, veio dub, muita música boa também vem dos países da América Central. É muito engraçado que o rap ele tem outra característica, né? É uma música que normalmente ela é falada, ela não é cantada. Lógico que existem exceções, mas é uma característica bem interessante do rap também. Bem, gente, e aí? Quer saber mais sobre dança de rua? Quer saber mais sobre street dance? O professor Henrique Bianchini tem ótimas dicas para os iniciantes, né? Então, se você clicar nessa imagem que eu disponibilizei para vocês, tem o link dessa aula do professor Henrique, dando algumas dicas, né? Como usar roupas leves, que você possa se mover com mais liberdade, uso de tênis, né? Uma alimentação leve antes de fazer atividade física, manter-se sempre hidratado, bebendo água, né? E evitar pisos inclinados, irregulares ou muito ásperos, tá? Então a dança de rua, ela pode ter muito contato com o chão também. Então alguns cuidados são necessários, tá? Passos básicos das danças urbanas. Então conheçam também alguns passos básicos das danças, tá? Algumas aulas do professor Henrique são encontradas no canal do Ministério da Saúde no YouTube. Muito interessante, eu assisti várias, gente, e vale a pena também dar uma conferida nesse material, tá? O significado das danças urbanas. Então, gente, vejam o depoimento do professor Aloysio Gustavo sobre o significado desse termo, das danças urbanas. Assista a uma breve apresentação. Vamos assistir essa apresentação feita pelo canal Julius Dance, pessoal. Então, ó, também um grupo de dança muito bem elaborado, um vídeo muito bem elaborado, com vários cortes, uma câmera maravilhosa, muito legal de assistir também. Ah, eu vou contar uma coisa bem legal para vocês, hein? E São Bento do Sul, gente? São Bento do Sul também tem grupos de hip hop? São Bento do Sul também tem grupos de dança de rua? Pesquisando por dança de rua em São Bento do Sul, encontrei diversas apresentações, principalmente num festival, no nosso famoso festival de dança da cidade, né? Mas encontrei também outros vídeos e apresentações, e eu escolhi uma de um grupo, de um professor, do meu amigo Danilo, tá bom, pessoal? Líder do grupo X-Style. X-Style de dança de rua. Então acessem para conhecer também. E ó, as aulas deles são muito bacanas, mas é preciso disciplina, né? E aí, pessoal, para encerrar, como foi conhecer um pouquinho mais sobre essa cultura da dança de rua? Conhecer um pouquinho sobre os grafites, sobre os artistas, sobre as músicas que influenciaram, sobre o momento histórico, né? Uma longa história, com mais de um século, tem essa atividade na dança de rua. E ela é uma das expressões mais democráticas de arte. Eu espero que tenham gostado da aula, gente. Desejo a vocês todos uma ótima semana de estudos.